Olá, pessoal! Hoje estamos aqui com a primeira pessoa que eu conversei antes de ir para o Egito. Clara vai se apresentar. Se apresente. Oi, gente, meu nome é Clara, tenho 25 anos. Assim que eu fiz minha inscrição no projeto, né, eu fiz um estágio profissional lá no Egito. A primeira pessoa que me procurou foi a Rafa, querendo ideias, né, saber o que a gente ia fazer, onde que a gente ia ficar, como que ia ser a experiência, e acabou que coincidiu, né, a gente conseguiu ir na mesma data. Mano, sim, tipo, foi. Eu chamei ela que nem doida, né? Falei, oi, tô indo pro Egito também. Foi assim, oi, aqui, um menino da ESEC me passou o seu número, tá, não fica assustada, não. Mas é porque eu sou daqui de São Paulo. Eu fiquei assim, gente, de onde que essa menina tá aparecendo? Mas deu certo. Ah, Acabamos que ficamos no deu. mesmo quarto a viagem inteira, tipo, super roommates. E a gente se fala aí até hoje. Só que hoje a Clara vai falar sobre o intercâmbio dela, porque eu quero dar uma diversificada no canal. Ela vai falar sobre o intercâmbio dela para o Peru, para pessoas que têm curiosidade, Isso, porque ela fez uma aventura lá no Peru. foi bem a pintura mesmo. E para começar rapidão, não se esqueçam de se inscrever, porque eu vou trazer mais vários amigos meus para falar sobre os projetos deles, tanto lá no Egito, né, porque os que fizeram projetos diferentes do meu, quanto para outros países. Então, não percam isso, vai ser o portal de review da IESEC. E também curtir o Tudo vídeo, vai né? ter aqui, tudo vai conseguir encontrar aqui no canal. Sim, vai ser o maior. É isso que eu acabei de falar. É isso Review da aí. IESEC. Então, começa falando sobre qual foi o seu projeto e quais eram as suas funções. Tá. Primeiro, meu projeto se chamava Impacta Oi. Era um projeto para poder dar aula de liderança, empreendedorismo, a princípio para adolescente. Era isso, pelo menos, que estava descrito lá no site da IESEC e tal. E eu estava super afim de fazer um projeto voluntário e eu gostei das especificações, fiz a inscrição. Quando eu cheguei lá, em vez de dar aula de empreendedorismo, para liderança, para adolescente, na verdade, eu dava para crianças de 8 a 14 anos. E aí era assim, eram crianças que eram abandonadas, então como que era mais ou menos? Às vezes não tinha uma forma de ter estudo ou uma família para se apoiar, então a gente ensinava artesanato, então era empreendedorismo, mas assim, saber como se virar na vida. Só É. que também não era só isso, né? A gente fazia de tudo um pouco. O professor de matemática faltava, a gente dava aula de matemática, a gente ajudava na cozinha. Na verdade, o que estava precisando lá, a gente fazia, não era só aquilo dali, não. Apesar da gente dar as aulas e, assim, a gente chegou a fazer, né, fez outros intercambistas comigo, do Paraguai, da Argentina, a gente fez até um plano de aula e tudo, mas acabava que no final a gente estava lá para tudo que desse mesmo. É coisa para aprender a confiar, É, aprender a não confiar nas descrições que a é, IESEC coloca nos projetos. Porque acho que mesmo lá no Egito, mano, a gente teve amigo que ficou 4 semanas sem fazer nada, sabe? Tipo, procurando projeto, né? mano, entendeu? Tipo, às vezes tem que tomar cuidado quanto a isso, porque nem sempre que você vai ver lá na descrição que vai estar tudo bonitinho, nossa, né? Ensinar inglês para as Isso. crianças 3 vezes por semana. Talvez não seja isso que você vai fazer. E talvez Então, também não seja aquele horário de trabalho, é. seja um pouquinho Então, diferente. a gente está falando aí sobre uma experiência um pouco diferente, né? Que não foi de viagem igual eu fiz, e que é um alerta para todo mundo que vocês têm que ser Sim. fortes em alguns momentos. De tipo, talvez não seja o que você está preparado para fazer. Quando eu cheguei lá, a ESEC me recebeu e tudo. E no meu projeto, eles me ofereciam acomodação, mas acomodação em uma casa de família. E aí eu tinha direito a 2 refeições, almoço e jantar, mas também era fornecida pela própria família. Era completamente voluntário, a ESEC não pagava por isso, a família não ganhava nada com isso, era assim, de bom coração mesmo. Então, quando eu cheguei no aeroporto, eu fiquei numa casa que tinha um menino, mais ou menos da minha idade, de 25 anos, e ele morava com a avó. E ele foi lá me buscar.
no aeroporto e me levou para casa dele, que na verdade nem era em Lima, né? Meu projeto foi em Lima. Era um distrito que chamava Cineguia. E aí, chegando lá, foi assim, um completo choque para mim, porque a casa não tinha piso, não tinha água encanada, mal tinha cama. E então, assim, completamente fora de tudo assim que eu já passei, né? Por exemplo, uma coisa que eu vi na minha experiência lá, a água lá é artigo de luxo, né? Água quente. Então, quando eu queria tomar banho, não tinha tranca na porta do banheiro. Então, assim, eu conseguia encostar a porta, mas eu tinha que avisar, vou tomar banho. Tipo assim, ninguém abre a porta. E aí eu tinha que buscar água no poço. Se eu quisesse água quente, eu tinha que esquentar no fogão. E aí levar para o banheiro e tomar banho de canequinha. Só que, assim, completamente fora de tudo que eu imaginei em relação à acomodação que eu fosse. Mas, para mim, não foi, assim, um fator tão negativo, porque eu estava muito receptiva a tudo que eu fosse viver. E aí eu vi que, apesar de ter toda essa diferença, né, e tal, eles eram muito mais felizes do que eu. Porque eu, por exemplo, eu tenho tudo isso aqui, água encanada, banho quente, reclamo assim, 3 vezes mais do que eles reclamavam lá. Então era uma coisa que me fazia refletir, tipo assim, será que a gente tem que reclamar pelo que a gente tem mesmo? Eu lembro que quando você me contou isso, a gente estava lá no Egito, né? Você me contou, só que, tipo, eu tinha esquecido. Daí, quando você me contou agora recentemente, eu falei, cara, lá, quando a gente fez o intercâmbio pro Egito, tinha alguns problemas em relação à água, né? Sim. Tipo, quente e, sei lá, limpeza em geral. Só que olha a comparação, sabe? Tipo, lá já era muito melhor do que essa acomodação que a Clara ficou. E é realmente isso que ela falou, que você sempre tem que ir, tipo, para esses intercâmbios meio que com a cabeça aberta, dependendo do país que você vai, porque pode acontecer qualquer coisa, e se você vai esperando uma coisa que vai ser luxuosa, que vai, sei lá, mano, que seja, É, tipo, o conforto da sua casa, provavelmente não vai ser. sim. Então, é muito bom que você tenha falado isso. Se, se você quiser, eu tenho algumas fotos. Então, gente, era um pouco assim, muito fora da realidade, porque pelo fato de ser uma família muito carente e não ter acesso à água tão fácil assim, até porque o poço onde a gente buscava água não era muito perto, então a gente já deixava um balde de água no banheiro, e aí quando a gente ia fazer as nossas necessidades, xixi, por exemplo, a gente esperava dar uma certa quantidade no vaso, até uma certa altura, para poder jogar a água para dar descarga, para poder não gastar aquela água assim demais. Então era assim, era uma coisa que eu tive que me acostumar em todos os sentidos mesmo. Meu Deus. Era bem diferente. E você falou também que era numa fazenda, né, que você trabalhava? O projeto era numa fazenda, né? Eram crianças carentes de 8 a 14 anos, eram 80 crianças. E todas elas moravam nessa fazenda. E aí tinha criação de gado, né? Boi, vaca, porquinho da Índia, porque eles comem muito porquinho da Índia lá. Mano, eu vou colocar uma É, foto desse prato é, de porquinho da Índia, chocante. soube que é Quase super chorei quando eu vi. nutritivo. É muito nutritivo. Um porquinho da Índia servia 4 crianças, para você ter Meu ideia. Deus. Era 4 crianças. Então a gente fazia a conta, né? Era 80 crianças, a gente já sabia quantos porquinhos daí que tinha que matar por dia para servir todo mundo. E aí tinha hidroponia, né? Que é aquela parte que você cria vegetais em um ambiente controlado. Tudo na fazenda, porque na verdade essas crianças faziam tudo, né? Servia até como uma forma de, como que eu posso dizer? Ocupar a cabeça. Você saber fazer de tudo um pouco e não ficar com muito tempo ocioso ali. Então, eles ajudavam a limpar as fezes dos animais, a ajudar a plantar, ajudar na cozinha, nas aulas. Sempre teve o cronograma, né, diário lá da ONG. Então, era bem, assim, bem diferente. Mano, eu imagino que tenha sido, tipo, totalmente um choque de cultura pra sair de uma cidade, né, mano? É, E vai no meio do nada. não, Meu Deus, corajosa demais. era bem diferente mesmo. Porque
Era assim, não tinha, assim, não tinha o que fazer, né? Eu tinha que aceitar, por mais que fosse super diferente de tudo que eu já vivi. Não adianta, assim, tinha dia que eu ia pro banheiro lá, chorava o que eu tinha pra chorar e voltava. E assim, às vezes eu É, conversava com família, amigo, mas assim, é a cultura deles, né? Então, realmente tem que fazer. mas parecia ser tipo, bem organizada a fazenda, não era? Fazer isso? Era bem organizada, é parte. Era completamente voluntário. Aquelas crianças estavam lá porque elas queriam estar. Tanto que essa ONG não tinha muro, não tinha portão, não fechava. Então, eram crianças que estavam lá e que se comprometeram a ter um propósito na vida e a buscar uma solução. Às vezes porque realmente não tem apoio familiar, ou até porque a própria família quis deixar lá. Então, eles tinham liberdade para poder entrar a hora que quisesse, mas também tinha liberdade para poder sair a hora que quisesse, né? Não era assim, você está aqui, você é obrigado a ficar aqui, etc. Mas a partir do momento que você escolheu ficar lá, você também tinha que respeitar as regras do lugar. É, tinha as obrigações, né? Tipo, Sim, tinha que fazer as obrigações, ajudar nas tarefas, né? E tudo que eles pediam lá. beleza. Agora, pontos positivos e negativos sobre esse intercâmbio. Então, positivos, né? No geral, a gente se aprende a se virar, né? Tanta coisa que acontece que você cria uma autoconfiança que, tipo assim, tudo bem, pode cair o mundo aqui, mas vamos dar um jeito, né? A gente vai saber o que a gente vai fazer. Pontos negativos. Talvez pelo suporte da IESEC. Eu tive suporte da IESEC, mas eu tive que correr atrás. Talvez se eu não tivesse insistido nesse suporte, talvez eu tivesse ficado um pouco de lado. Meu projeto era de 6 semanas, só que demorou um pouquinho para poder iniciar, por problemas de documentação da IESEC com a ONG e tudo, e a gente teve que ficar um pouquinho em cima disso também. Assim, a questão das atividades, né, não eram as mesmas atividades certinho que estava descrito ali no site, não era o mesmo horário. No site falava que era adolescente, mas na verdade era criança, então era mais delicado de lidar, porque o adolescente já tem uma certa maturidade, então você já pode falar de uma certa maneira. Já a criança não, você tem que pegar e ter um pouquinho mais de cuidado. Então, assim, a parte negativa foi mais por conta da IESEC, porque o restante não tem nem o que dizer, a experiência foi ótima. Apesar de E, tudo. Nossa, gente, apesar sério. de tudo, É isso que eu falo quando eu falo que a experiência é boa, apesar dos perrengues. eu É acho isso, que tem até gente que pensa do melhor, mesmo jeito, sabe? eu acho que é até melhor pelo perrengue, que você tem história pra contar. Exato. Meu Deus, tá validando tudo que eu já falei aqui nos vídeos. Sim. É... acho que esse você já falou, né? Os pontos mais fora da sua zona de conforto. Eu acho que foi aí no Tudo, geral. Tudo. o intercâmbio inteiro. Eu tenho uma coisa que tipo, talvez eu falaria, mas vocês ficariam, talvez poderia pegar um pouco mal pra mim. Mas, por exemplo, eu não consegui superar a ideia deles comerem porquinho da Índia. Eu tenho um coelho de estimação, então pra mim era muito cortar o peito mesmo ver aquela cena. E aí, como eu não queria ter que passar por aquele tipo de situação, e, enfim, eu sou formada em ciências de alimentos, então eu até auxiliava na parte ali do abaixo dos animais. Então, eu simplesmente não comia carne. Quando eu estava lá, eu só comia salada e arroz. Tudo que era carne ou, assim, derivado animal, eu não comia. Não sou vegetariana nem nada, mas eu me forcei a ser porque eu não aguentava ver aquele tipo de cena. Então, para mim era uma coisa assim, realmente não dava. E aí, por Nossa, um tempo de 6 semanas, eu fui vegetariana. Eu não sei se vai pegar mal. não vai. Nossa, seria uma coisa que eu totalmente falaria, porque, cara, é totalmente, tipo, uma É, experiência muito cultural, sabe? Tipo, eles lá sim. são acostumados no país inteiro, se eu não me engano, a comer os porquinhos da Índia, assim, em restaurante normal, e é estranho pra gente. Pra mim é estranho comer, mano, sei No lá, sabe? Egito.
Eles Que era comem pombo. pombo, exato. Pombo. Super normal, a carne, inclusive, não era nem barata. Era tipo, Exato, era caro, mano. cara, gostei. A gente lembra aquele restaurante que a gente foi que tinha lá? Acho que a gente Sim, a podia até escolher Felfela. qual que você queria. O cara matava lá pra você. A gente ficava Uma coisa olhando lá assim. nas gaiolinhas, tinha um monte de pombinho, e a gente falava, meu Veio, Deus. e assim, pra gente é um absurdo aqui, pra eles lá é até nobre, né? Sair pra comer um Mano, pombo. isso, assim, é uma diferença que você pode encontrar praticamente em qualquer país, porque as pessoas vivem com o que elas têm acesso, né? Tipo, a gente sabe Sim. que, por exemplo, na China era muito comum, até um tempo atrás, quando eles eram mais pobres e tal, comer qualquer tipo de animal, tipo, qualquer inseto, tudo, tudo, tudo. E eles ainda têm esse costume. Mas às vezes é por, tipo, falta de opção mesmo, sabe? De, tipo, Sim. a gente tem tanta abundância aí de pasto e tal, que acaba sendo normal a gente comer carne vermelha e frango e tal. Só que tem lugar que não tem Uhum. essa oportunidade. Então, é difícil de aceitar, mas existe. A diferença cultural tá aí. Eu É, acho incrível, tipo, a muito gente grande. vivenciar essas coisas. Só que eu não tenho coragem de, tipo, comer essas outras carnes, eu acho, sabe? Eu não tive Não, coragem ela de vai comer passando. Ah, você não provou, não? o que você comeu, né? Eu provei. Então, Ai, é um pouco forte, né? A carne é um pouco forte. Eu comi uma carne no Peru que eu nunca comi na minha vida, mas eu me propus essa experiência porque falam que é muito gostoso. Assim como o porquinho da Índia, falam que é muito gostoso, mas essa daí eu não tive coragem. Que foi coração de boi no espeto. Menina, uma delícia. Muito bom. Muito bom mesmo. comem aqui no Brasil, né? Também. Não, não, aqui no Brasil eu nunca comi, mas lá eles chamam de É, anticuchos e é uma delícia. Eles fazem, nem sei, mas parece que é comida típica lá eu vou colocar e uma foto era aí, uma. procura. Eu tenho foto. Deixa Então manda. Vou te mandar com uma Inca Kola do lado, assim. Aí você É, pode. a Inca Cola é de tipo abacaxi, não é? A Inca Kola? É. Eu acho que não. Ah, sei lá. Eu não Enfim, sei. vamos colocar a foto aí. Tá, o que você achou de uma maneira geral e se você recomendaria o projeto? Recomendaria. Mas sim, eu vou dar minha posição. Eu estava disposta a fazer um projeto voluntário, independente de qual ele fosse. Então, apesar de não ter coincidido muito com a expectativa, com o que eu estava esperando, não deixou de ser válido para mim, porque eu realmente fui com a cabeça de vivenciar algo diferente, de realmente vou passar perrengue mesmo, estou disposta para o que der e vier. E o projeto voluntário eu realmente queria ir para poder ajudar, e assim, para mim foi super válido. É lógico que eu tive as minhas, né, assim, tive um pouco de desavença com a ESEC, tive que correr um pouco atrás, né? Mas é aquela coisa que até a Rafa já disse aí em algum vídeo, que são jovens, né, da nossa idade, então tá todo mundo aí se Até mais esforçando. Então, novos. é, então Porque da quando a gente mesma foi forma pro que Egito, o pessoal era mais novo que você, né? mais novo que a gente, era mais novo que eu. Eu não tenho como. E você não. Então, assim, eles estavam lá da mesma forma que a gente estava lá aprendendo, eles também estavam aprendendo junto com a gente. É, Então, assim, não vai achando que eles vão ser super experientes, que é uma agência de turismo, que saber eles vão te resolver dar tudo. tudo. Não vai ser. Você vai ter que. E assim, é bom até, porque você desenvolve muita capacidade sua que às vezes até você pensa que não teria. Ou, por exemplo, eu viajei sozinha, fui para lá sozinha, fiz amizade e assim, fiz coisas que eu vou te falar, que talvez se eu tivesse ficado no Brasil, eu achei que eu nunca teria capacidade de fazer. E assim, eu acho que no final foi super positivo. Mas vai do que cada um está procurando, né? Se você realmente está disposto a passar por isso tudo, se você vai estar aberto às experiências, essa questão de quebra de expectativa, eu acho que vale a pena assim fazer. Porque eu acho que, tipo, dá um crescimento pessoal, por mais que o projeto seja só, tipo, sei lá, viajar, igual foi o meu,
que, com certeza, mano, no Egito a gente tinha muito mais coisas que você É. tinha lá, né? Assim, era no meio da cidade, tudo No Egito ali, tinha mais luxo, assim. super luxo. Mas eu acho que qualquer um desses, tipo, traz muito autoconhecimento de você aprender coisas sobre você que você não sabia. E também essa questão de tipo, Sim. independência e solução de problema, cara. Porque, meu, você tem que resolver tudo ali nos perrengues. Tá? Era uma situação que era assim, era um pouco bem diferente para mim. Eu estava lá fazendo intercâmbio, mas aquela assim, quero economizar, não tem muito dinheiro, né? A gente tem que segurar as pontas. Então, eu sempre andava na verdade era uma Kombi que tinha, nem era um ônibus, mas cobrava assim metade do preço do ônibus, e aí todo mundo andava daquela Kombi. E aí, beleza. Só que tem um detalhe, era uma Kombi tipo um micro-ônibus, e não tinha sinal para você apertar para descer. Então, sempre que você queria descer, você tinha que gritar para o ônibus inteiro escutar, inclusive o motorista que estava lá na frente. Então, assim, eu era tímida. Então, eu ficava assim, gente, como eu dar um berro aqui no meio desse ônibus, para todo mundo entender que eu tô querendo descer naquele ponto. E, e era assim, quando o ônibus, quando essa Kombi passava também, não tinha placa falando que a Kombi ia para tal lugar, não. O Meu cara Deus. simplesmente parava e gritava os nomes do bairro. Então, tipo assim. E aí, eu, tipo assim, não conhecia, né? Eu ainda estava acostumando a questão do espanhol, a audição. Então, o cara parava assim, gritava os lugares que estava indo. Eu ficava assim, gente, que isso? Será que eu tô indo pro lugar certo? E, meu, E, fala. assim, é, porque você acabava meio que se forçando mesmo, umas certas coisas que talvez aqui eu não me forçaria. É, total. Eu ia até te perguntar sobre essa questão do espanhol, porque, tipo, como você fez? Você não era fluente nem nada, né? Eu fiz umas aulas, né, de espanhol antes de ir. Eu não ia fazer aula de espanhol, mas aí uma menina da ESEC mandou um áudio de espanhol, eu quase caí pra trás, porque fala muito rápido, muito rápido. E sotaque, né? E sotaque e cheio de gíria. Porque aí até que você aprende a gíria, né? E aí, assim, fiz algumas aulas e tal, que eu vou te falar. Foi assim, deu para ter uma ideia, mas não digo que valeu de muita coisa, não. Tipo, de você se sentir É, confortável pra falar, assim. não, porque cheguei lá, fiquei nervosa, tudo e tal. Só que, assim, nessa questão do espanhol, até em relação ao Egito, que o Egito foi inglês, né? Pra mim lá foi mais fácil. Porque a casa que eu fiquei de família, só tinha eu, brasileira, né? Espanhol. E aí na ONG tinha eu, um cara do Paraguai, Argentina, eu brasileira, tinha da Alemanha, mas cara falava espanhol. E aí tinha que dar aula em espanhol. E era bem mais fácil de desenvolver, porque, por exemplo, às vezes eu estava dando alguma aula. E aí tinha, sei lá, uma cadeira. Não sabia o nome da cadeira em espanhol. Aí a criança, eu tinha, às vezes, alguma criancinha e eu apontava assim, falava, Cia, Cia. E aí eu ia aprendendo algumas coisas em espanhol. Às vezes eu estava conversando com as crianças, elas falavam, não, fala de tal forma que vai ficar melhor para você. E aí foi bem mais fácil de desenvolver. E aí a questão da audição, né, é prática. É, porque é aquela coisa, da mesma forma que o brasileiro fala rápido e a gente não fala certo, né? Mas a gente Sim. fala, mas é tipo assim, tipo pra ser, é, É, vai comendo totalmente tudo nada a aí, ver. lá é a mesma coisa. Então, por mais que às vezes algumas pessoas vão, até eu mesma fui, espanhol parecido com português, nada a ver. Você chega Não, lá, chega uma fica, hora que, meu, é, você sabe, tem que é ficar esperto. parecido até você ter que ler alguma coisa que tá escrito do jeito certo. É, Ou, sei lá, mano, conversar com alguém que fale com a pronúncia bem clara. Agora, tem casos e sim. casos, tem algumas coisas que eu leio no Facebook que eu falo, meu Deus, que é isso? É, eu às vezes passava umas vergonhas lá.
É muito falso cognitivo, é impressionante, muito falso cognitivo que tem. É. Porque você acha que não é tanto, quando você vai ver, você tá assim, falando uns trem absurdo. E às vezes nem é na intenção. É. Mas às vezes é um modo de falar, ou é assim. Mas vale a pena. É assim que a gente Vale, aprende, né? nossa, tipo, as histórias que tem pra contar, mano. Eu vou falar. É que aqui tem escrito. Enfim, eu vou falando e você fala uma palavra que você associa a isso. Tá. Sem pensar muito, a primeira coisa que vem na sua cabeça. Ai, tá, Sobre o seu preocupada. intercâmbio pro Peru. Tá? Ai, tá bom. Acomodação. Ruim. País. Gostei. Amizades. Os melhores possíveis. Comida. Ai, frango. Projeto. Difícil, Voltaria. emocionalmente. Sim, com certeza. Maior saudade. Meus amigos do Peru. Intercâmbio. Barato. A ESEC. Péssimo. E agora, pior e melhor coisa que aconteceu com você. Num intercâmbio, os amigos que eu fiz lá, sim, não tem nem, sei nem dimensionar as amizades que eu fiz lá, tanto que eu converso com eles até hoje, né? E realmente eu não sei nem explicar as amizades que eu fiz. De falar que chega até, eu fiz amizades lá em, assim, praticamente quase que 2 meses, que talvez eu possa arriscar em falar que tem alguns amigos meus no Brasil que não são tão amigos quanto eles, talvez. Mas Pois, essa né, foi minha experiência lá nessa, no Egito também. é, nessa intensidade. E uma experiência ruim foi essa questão gente, da ESEC mesmo, porque realmente não vai ser perfeito, são jovens. Então, eu estressava mesmo. Também não facilitava a vida deles. Então, na hora, assim, era meio que mútuo aí esse estresse. Ah, foi isso, gente. Adorei essa primeira entrevista com intercambistas. Adorei. Você vai voltar ainda a fazer vários vídeos comigo. Com certeza. A gente vai falar sobre o Egito, né? Sobre A algumas gente vai fazer, experiências. cara, a gente vai fazer um vídeo incrível falando sobre os nossos perrengues no hostel. Vocês não podem perder. A gente vai fazer um top 3 aí. Top 3? Acho que eu tava no top 10 perrengues, mano. Tudo, tudo. Mas, como a gente acabou de dizer, gente, perrengue é o que faz da viagem ser inesquecível, eu acho. Sim, com Então, certeza. obrigada, Clarinha, Obrigada pelo convite. roommate. Vou aparecer mais vezes aqui para poder contar minhas experiências. Com certeza. Pede pro pessoal se inscrever e curtir agora. Gente, olha, se inscreve aqui no canal, tá? Curte aqui embaixo, que a Rafa sempre vai poder postar novidade. Quem tiver dúvida sobre a ESEC aí, a gente vai passar uma visão bem limpa do que são as coisas. A gente não vai maquiar, tá? Não Vocês mesmo. podem se inscrever e qualquer dúvida aí, procura a Rafa por mensagem que a gente ajuda. Exatamente. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Beijos!